Bom dia, preciosos irmãos. Neste dia 24 deste mês de fevereiro, eu ouvi uma mensagem e o meu coração sentiu uma direção de fazer uma leitura bíblica novamente com vocês, com os irmãos. Ontem a gente teve um trabalho, uma escritura, tive uma direção de avisar, dar um alô, um aviso aos nossos preciosos companheiros e irmãos da mensagem. E hoje, a gente ouvindo o programa do pastor Carlos Roberto, de manhã, ele falou sobre o juízo final. Então me tocou em falar mais um pouquinho sobre este assunto. O final o fim de toda a malícia que Satanás tem colocado e enganado as nações e o mundo inteiro. O fim das obras de Satanás. O fim. Este pode ser o título. O fim das obras de Satanás. Em São Mateus, no capítulo 25, versículos 31, que fala da vida eterna e o castigo eterno. Eu quero ler aqui, fazer a leitura bem rápido, por causa do tempo, que não podemos tomar muito tempo. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver, e foste ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando nós te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber?
E quando te vimos estrangeiros e te hospedamos, ou nu te vestimos, e quando te vimos enfermos, ou na prisão foste me ver? É uma pergunta daqueles justos que perguntarão ao rei. Respondendo o rei, você sabe quem é o rei? É Cristo. Ele é o fim de todas as coisas, desde o início. Respondendo o rei, lhe dirá: em verdade vos digo que quanto fizesse a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Aí está o valor do amor um ao outro. Medita um pouquinho aí. Vai para o fim. Glória a Deus. Glória a Jesus. Respondendo o rei lhe dirá: em verdade vos digo que quanto que fizesse a um desses meus pequenininhos irmãos, a mim me fizeste. Aí está o valor. Está o valor do amor divino. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aqui está a condenação no versículo 41 daqueles que estão à sua esquerda. Então, por isso, em todos os sentidos, à direita tem um símbolo de Cristo. Sabe por quê? Quando Jesus estava no Calvário, o da esquerda blasfemou de Jesus. Se tu és o Cristo, desce e salva nós também que estamos aqui. Mas o da direita disse diferente. Você não tem temor, estando nós na mesma condenação? Nós estamos aqui porque nossos feitos merecem. Mas esse justo nada fez. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino? Qual foi a resposta de Jesus para aquele? Hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Porque tive fome, não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. E sendo estrangeiro, não me recolhestes. Veja aí. Então, estando nu, não me vestistes. Estando enfermo na prisão, não me foste ver, não me visitaste-me. A Bíblia fala para orar para aqueles que estão presos. Então eles também, respondendo ao Senhor, vão dizer isso: Senhor, quando nós te vimos com fome ou com sede, o estrangeiro nu, o enfermo ou na prisão, não te visitamos? Veja que barbaridade, que coisa tremenda isso aqui. Então responderá dizendo, o rei responderá para eles também: em verdade vos digo que quanto que um desses pequeninos não fizeste a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Sim, meu Deus. Sim, meu Deus. Que leitura tremenda e maravilhosa. Senhor, não temos méritos, nada ninguém tem, ao meditar nesta Escritura. O fim
de todas as coisas. A vida eterna e o castigo eterno. Então é eterno, a coisa é eterna. Mas quando nós rejeitamos a amar as pessoas, os pequeninos, os doentes, os acamados, rejeitamos a dar algumas coisas que nós podemos fazer por eles. Então essas obras acompanham o cristão. Nós não somos salvos pelas obras, mas as obras acompanham o cristão. Porque a própria Bíblia diz em Apocalipse, não me foge de memória, 14, verso 13, diz: bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, porque descansam das suas fadigas, e o verso termina assim: e as suas obras o seguem, acompanham. Vai receber de Deus segundo as suas obras. Tiago também fala que a fé sem as obras é morta. Então temos que ter o caráter de Deus. O que fizesse um dos meus pequeninos, a mim me fizeste. Agora quero levar o assunto para um lado, outro lado do assunto. Não é só isso. Eu vestir, dar de comer o que tem fome, fazer bem, tudo bem. Mas no sentido espiritual, quem somos nós, pastores, pregadores, irmão Luiz Leal e qualquer um que gosta de ler a Bíblia para o povo, para falar um engano para o povo? Se você está fazendo isto, meu precioso companheiro, que Deus tenha misericórdia de você. Não minta mais para o povo de Deus, porque você está levando os pequeninos para um engano. Volte para Deus. Para amar a palavra. Os seus profetas. Você tem que saber quem é profeta de Deus. Quem é? Se você ama a Cristo, você ama o seu povo, os seus profetas, porque a Bíblia fala de profetas. Profetas, evangelistas, pastores, doutores, que Deus levanta para o aperfeiçoamento do povo de Deus. Para o aperfeiçoamento do povo. Na obra do ministério. Não é o que diz em Efésios capítulo 4, verso 11 em diante, irmão. Então, cuidado. Muito bem. Mas o fim vem
como diz aquele hino, todas as coisas chegará ao seu final. Satanás terá o seu fim. Apocalipse, no capítulo 20, versículo 7 ao 10, está escrito o seguinte: chegará o fim de toda a obra mal que o diabo tem colocado sobre o povo. Todo. Aqui diz o seguinte: depois do milênio, porque o milênio vai ser colocado depois da ressurreição. Depois que Jesus levar o seu povo, sua noiva. Satanás estará amarrado por 1000 anos, dentro deste período, Apocalipse 20. E os fiéis vão reinar com Cristo. Fiéis é aqueles que obedeceram a palavra. Não te engane, aqueles que amaram Deus, sua palavra, e amaram seu irmão. Diz o seguinte: acabando-se os 1000 anos, versículo 7 do capítulo 20, Satanás será solto da sua prisão. Eu gosto de ler a Bíblia. E sairá a enganar as nações que estão sob os 4 cantos da terra, Gog e Magog, batalha, cujo número é como a areia do mar, para juntar-se em batalha. E subirá sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. Desceu fogo do céu e os devorou. Versículo 9. Agora eu quero que você medite um pouquinho no 10. Sabe por quê? Porque este Satanás enganoso, maldoso, mentiroso, fazedor de polêmica, falando o que não convém na boca das pessoas, julgando os outros segundo a sua própria aparência, ele vai ser terminado só no capítulo 20, verso 10. E o diabo que os enganava, todo engano vem do diabo. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Onde está a besta e o falso profeta, porque aqui a besta e o falso profeta, no capítulo 19, já foi lançado no lago de fogo. A besta foi lançado, o falso profeta, diante dela, que fizeram os sinais, versículo 20 do capítulo 19. Que fizeram os sinais. Diante dela que fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos ao ardente lago de fogo. Capítulo 19. O Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o lançará, esses dois vivos, no lago de fogo. E aparecerá lá no verso 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre,
onde está a besta e o falso profeta, que de dia e de noite, serão atormentados para todo o sempre. Então, meus irmãos, Satanás será terminado. A obra dele termina. A obra do inimigo vai terminar só quando isto acontecer. Até lá, cuidado. Jesus disse: cautela-te, para que ninguém vos engane, porque terão falsos cristos, falsos profetas em todo lugar. Representa que é Cristo, mas não é. Nego a eficácia da palavra. Aí está o teste. Satanás será terminado no capítulo 20 de Apocalipse, versículo 7, em diante até o verso 10. Até lá, temos que cuidar. Olha, depois disso, terá o grande trono branco. O trono branco, que a gente falou ontem no aviso que eu dei ao povo, aos irmãos, que nossos pecados não podem chegar lá, porque lá não tem mais jeito, será julgado. Vi um grande trono branco, versículo 11 do capítulo 20, que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Ei! Me lembro do irmão lá, que me contou o que aconteceu com ele. O irmão João Damas, um irmão muito humilde. Em 1970, por aí, ele disse que estava abanando café em um cafezal. Veja bem, combina com a Bíblia o que ele disse, por isso que eu estou falando. E ele, pensativo no seu coração, pensava, abanando o café. Os adventistas, não estou contra ninguém, mas estou falando o que ele disse. Dizem que se não guardar o sábado não vai para o céu. É o sinal. Veja aí. O outro fala isto e faz mais aquilo e mais aquilo outro. Mas ele disse que foi levado nas alturas e o céu se retirou e as nações estavam reunidas, conforme eu li lá em Mateus 25, 31 em diante. E ali se apresentaram os ensinamentos de igrejas. Cada um tinha um nome. Fulano de tal. Vinha o rei. E o rei rejeitava. Porque ele dizia para aquelas pessoas: não fizeste conforme a minha palavra. Eu voltava, chorando. Porque aqui, no juízo final, meus irmãos e amigos, não há mais recurso, porque Cristo ali é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Hoje ele é o nosso advogado para salvar nossa alma. E ele viu as nações unidas, cada uma se apresentando o que pregou na terra.
É verdade, isso acontecerá. É Bíblia. Por quê? Cada um se apresentará aquele dia o que foi. Cada um. Se você é um pregador, é um pastor de uma igreja, queridos irmãos, eu amo pessoas boas, melhor do que eu ainda. Às vezes, pessoas que você não vê, mas se você prega esta palavra torcida, você estará fora do reino aquele dia. Você tem que ter a Bíblia sem torcer nada, doutrinariamente conforme o ensinamento bíblico da palavra dos apóstolos e dos profetas. Profetas considerados biblicamente. Porque que o profeta de Deus que é considerado, ele diz e cumpre. Não venha me dizer que as pessoas profetizam e não se cumpre, que é de Deus. Então, a Bíblia fala para não considerar as profecias que não são de Deus, ela é mentirosa. Muito bem. Então, aquele povo, diz aquele irmão naquele arrebatamento que ele teve, que ele viu os céus, conforme está aqui, fugiu o céu, viu um grande trono branco e veio o povo, porque aqui está todos. Viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, abrir os seus livros, os livros. Esses livros aqui, ponto. Abrir os seus livros, ponto. O vírgula. Não, ponto. Tudo que nós fizermos que não estão sobre o sangue do Cordeiro de Deus, aparecerá aquele dia nestes livros para ser julgado. Então, por isso que eu disse ontem, não vamos deixar nossos pecados chegarem lá. Vamos pedir misericórdia agora. Amém? Glória a Deus. Os livros serão abertos. Abriu-se outro livro que é o da vida. Esse é outro livro. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam nos livros. Não no livro da vida, mas nos livros. Porque ali estão representados, ali estão escritos naqueles livros. Abriram-se os livros, não é um só, é vários. Os livros. Tudo o que nós fizermos que Deus não perdoou, que nós não se arrependemos, está naqueles livros. Segundo as suas obras, serão julgados conforme está naqueles livros. Misericórdia de nós agora mesmo, segundo as suas obras. Verso 13. E deu o mar os mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Vai aparecer lá, no capítulo 25 que eu li. O que fizeste a um dos meus pequeninos, a mim me fizeste. Cuidado, cuidado. Cuidado, porque se você não tiver cuidado do que se prega, que se fala, que ensina para esses pequeninos enganados,
que crê em você como pastor, como obreiro, crê no irmão Luiz Leal, qualquer um que prega, tem que estar de acordo inteiramente com o que Cristo fala, o que a Bíblia diz. Verso 14, é a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Veja bem, a segunda morte é lago de fogo. Agora, no versículo 15 tem uma vantagem sobre o livro da vida. Lá mesmo está escrito aqui, ó. Aquele é aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. E o lago de fogo é a segunda morte. É a segunda morte. Que Deus nos ajude nesta hora. Versículo 8 do capítulo 21 está escrito: quanto aos medrosos, tímidos. Se você tem medo de ler a Bíblia, porque o teu pastor diz não leia, não. Cuidado porque pega espírito. Você pode sair do meu grupo, hein? Olha, essas pessoas que fazem isso para vocês, irmãozinhos queridos, eles não têm nada de amor por você. Amor é você dizer a verdade para o outro. Ensine a verdade. Fale a verdade. Atenção, queridos irmãos pregadores. Não pense que eu estou louco. Estou fora de juízo. Estou dizendo a verdade sobre a Bíblia. Quantos tímidos, medrosos têm medo de ficar sem comida, sem arroz, sem feijão, sem dinheiro, e não diz a verdade para o teu grupo? Quantos tímidos, medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas que matam com palavras, aos fornicadores e aos feiticeiros e os idólatras, feiticeiros e idólatras é o mesmo pecado. Todos os mentirosos, tira de mim isso, Senhor. Meu coração me limpa pela tua misericórdia. Limpa nós, Senhor, porque ninguém merece nada de Deus. Idólatras, mentirosos, feiticeiros, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Não vamos para lá, meus irmãos. Volte para Cristo. Hoje Jesus advoga, perdoa, cobre. Mas temos que mostrar dentro de nosso coração a realidade do assunto, para não estarmos nesse juízo terrível. Capítulo 22, versículo 15. Vamos ler o 14? Se quer ser um bem-aventurado? Quero. Então, veja aí. Aqueles bem-aventurados, aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Glória! Para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Se você nega as escrituras, versículo 19 está escrito, ele vai te negar, se não vai entrar na cidade, está aqui, ó. Se alguém tirar qualquer coisa desse livro, dessa profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, que está na cidade santa, que estão escritas neste livro. Então não tire e nem aumente. Aleluia. Ficarão de fora, verso 15 do capítulo 22. Ficarão de fora os cães. Cães não é o cachorro que está aí. Porque ele não tem alma. Ele não deve nada. Mas cães
Eu creio que será assim. A Bíblia de Jesus fala, não coloque aos cães as coisas santas. Cães. Quando você fala a palavra de Deus para ele rejeita a palavra. Ele rejeita por causa da sua religião, dos seus ensinadores. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem e os homicidas. Homicidas. Matam com palavras. Homicidas. Como é triste. Os idólatras. Idólatras. Não idólatra, não seja idólatra. Deus odeia isso. E qualquer um que ama interesseiros, ama, mas comete a mentira. Não fique de fora. Ame teu irmão. Fale a realidade. Perdoe um ao outro. Então, o juízo final está chegando e Satanás terá o seu fim. Apocalipse 20, versículo 7 ao versículo 10. Tudo terá o seu fim. Mas, meus queridos, preciosos companheiros e irmãos que me ouvem, vamos pedir para Jesus um coração limpo, um coração amável, porque sempre teve os faladores, sempre teve os que nunca aceitam a verdade. Jesus estava no meio desse povo que teve que falar duro com eles. Se converteram? Não. Quem tem o coração de ímpio será ímpio. Porque a própria Bíblia diz isto. Quem é sujo, suje-se ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Então é um apelo aos eleitos predestinados na palavra. Voltemos para Deus enquanto há tempo. Que Deus cure, abençoe aos ouvirem, aqueles que ouvirem estas palavras. Esteja dentro do aprisco das ovelhas do Senhor. Vinde a mim, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Fiz isto, se fizesse isto para os meus pequenininhos, a mim me fizeste. Senhor Jesus, se eu não peço perdão pelos meus erros, a minha esposa, meu filho, a outros que a gente erra, eu estou em dívida contigo. Então limpe meu coração, Senhor, da consciência acusada, da consciência que tem dívida com Deus ou com alguém. Tire de mim isto, Senhor. Tire de mim. É eu agora diante do céu que estou clamando por misericórdia. Me dê um coração limpo. Aleluia. Puro. Para que eu possa entrar no teu reino. Este sangue está cobrindo quem se arrepende. Arrependei-vos e credes no Evangelho, para que sejam apagados teus pecados e venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Porque Deus julgará este mundo
pelo varão que predestinou ou destinou. Atos capítulo 17, versículo 31 e 32. Deus nos dê força para vencer. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus continue abençoando a todos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.